Bom dia, boa noite, irmãos. Aqui é Jorge Campos e estou a continuar no estudo de Coríntios. E no primeiro capítulo de Coríntios, que já abordamos, Paulo agradece a Deus por sua graça para com os coríntios e assegura-lhes a fidelidade de Deus, que Deus estará com eles até ao fim. Isto, irmãos, é encorajador para todos nós, porque Deus é o mesmo para eles como é para nós, e por isso Deus estará conosco até ao fim. Mas no versículo 10, lemos, no primeiro capítulo do versículo 10, lemos que Paulo está a rogar a eles para que todos falem a mesma coisa. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões. Sim, havia divisões. Ele está a dizer, não haja entre vós divisões. Por que é que havia divisões? Porque havia divisões entre eles. Haviam várias opiniões, várias situações em que havia falta de humildade e então havia estas divisões entre eles. E por isso está a dizer, não haja divisões, não haja facções entre vocês. Veja, por exemplo, no versículo 13. E o versículo 13 é como se fosse, digamos assim, o propósito, o objetivo desta epístola. E então a pergunta aqui é: acaso Cristo está dividido? Porque o objetivo desta epístola é que não devemos estar divididos, devemos de estar unidos. E por isso ele está a dizer, não sejam divididos. E como estou a dizer, esta epístola está a dar vários, digamos assim, aconselhamentos aos coríntios para não haver esta divisão entre eles. E vejam, por exemplo, aqui no versículo 23, no versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 1, diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ora, a epístola, a boa nova, o que Jesus Cristo veio fazer na sua primeira vinda, como servo de Deus, o que ele disse e o que ele fez foi um tropeço ou um escândalo para os judeus. Como é isso? É porque eles esperavam que Jesus Cristo, o Messias, fosse um conquistador, viesse resolver os problemas do país e que viesse conquistar o Império Romano e estabelecer de novo o reino de Israel. Mas, em vez disso, Jesus Cristo morreu. E por isso eles consideraram um escândalo, uma pedra de tropeço. Por outro lado, para os gentios, este entendimento de que Cristo veio para morrer por nós era para eles uma coisa tola, uma loucura. Simplesmente não fazia sentido. E para os gentios, por isso, era uma loucura. Porque para os gentios, uma pessoa tem que ser um dominador, dominar, controlar as outras pessoas. Isso é que é um governante, controlador, um dominador. E Jesus Cristo não veio debaixo desse princípio. Veio para morrer por nós, para a nossa salvação. Essa, está claro, foi a sua primeira vinda. Ele virá uma segunda vez como um governante, um rei. Mas a primeira vinda foi para pagar o preço dos nossos pecados. E por isso vemos, então, no capítulo 1, versículo 30, vê-se assim: mas vós sois dele. Isto é, nós somos de Cristo.
e pertencemos a Ele, somos dele. Não só do modo que somos chamados, mas também, diz assim, estamos em Cristo. Isto é, não vivemos na carne ou nos caminhos da mente carnal, e depois diz, o qual se nos tornou, isto é, Cristo, através do sofrimento e da morte dele, está claro, para o nosso ganho, para o nosso benefício, ele se tornou, da parte de Deus, sabedoria. A sabedoria de Deus. Para que possamos ter a vida eterna. Ora, isto é um mistério. Se você ler no capítulo 2, versículo 7, primeiro capítulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus. Em mistério. Este ato e o que Jesus Cristo fez, isto tudo é parte de um plano que era um mistério para todos e que não entendiam este plano. E por isso era um mistério. E depois, continuando a ler, se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Sim, Jesus Cristo se tornou justiça para nós. Porquê? Porque se nós cremos, acreditamos em Jesus Cristo, a justiça de Deus é imputada em nós gratuitamente, como lemos em Romanos capítulo 4, versículo 3 a 8. Leiam, por exemplo, em Romanos capítulo 4, versículo 3 a 8. Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus. E nós temos que crer em Deus, crer no que Jesus Cristo fez, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Esta fé, esta confiança, este ato de acreditar em Cristo é atribuído a nós como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor jamais imputará pecado. Como? Porque acreditamos. Esta fé, este ato de acreditarmos no que Jesus Cristo fez por nós, é imputado a nós como justiça. E por isso é que diz, no versículo 30 do capítulo 1 de 1 Coríntios, que Jesus Cristo se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça. Justiça para nós. E santificação. Porque a santificação é pelo Espírito de Deus para obediência, como lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Pelo Espírito de Deus. É a santificação para obediência. Também lê-se isso, a santificação do Espírito, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ora, continuando a ler em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Jesus Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Isto é, redenção do corpo, para podermos tornarmos filhos de Deus, através de Ele comprar nós de volta da morte. Como lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 21. Romanos, capítulo 8, versículo 21. Romanos 8, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro de corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós fomos redimidos
do cativeiro da corrupção, da morte. Somos redimidos. E por isso, então, vemos aqui que nós fomos redimidos para a redenção do corpo, para nos tornarmos filhos de Deus. É o que também se lê no versículo 23 de Romanos 8. E não somente ela, isto é a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Nós que somos as primícias do Espírito, isto é, os primeiros que recebemos o Espírito Santo de Deus. Igualmente, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção ou filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. Ora, continuando então a ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Cristo se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, não seja a nossa glória. Não é nossa glória. Eu não posso estar a dizer, olha, eu vou ser salvo isto por causa do que eu fiz. Não. É gratuito pelo sacrifício de Cristo. Por isso vê-se aqui. É a glória do Senhor. Gloriamos na glória de Deus. Ora, isto até aqui, irmãos, é uma revisão dos estudos prévios que tivemos até aqui. Agora, hoje, vamos entrar agora no segundo capítulo. Hoje vamos abordar o segundo capítulo. Então, lemos aqui. Eu, irmãos, Paulo escrever, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com a extensão de linguagem ou de sabedoria. Quando eu vim a vocês irmãos em Coríntios, está a dizer Paulo, eu não vim a vocês falar com eloquência humana, ou palavras muito eloquentes, uma pessoa com muitas palavras, assim, coisas são importantes. Não, não foi nada. Sim, Paulo tinha uma educação muito boa. Ele poderia ter usado uma linguagem, digamos assim, pomposa, eloquência humana. Mas não, ele não usou nada disso. Ele falou de maneira muito simples. Por exemplo, vocês leem em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Sim, Cristo enviou Paulo, não para ser um grande batizador, não, mas para ser um grande pregador da boa nova do reino de Deus através do que Jesus Cristo fez para nós. Diz aqui, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Não veio com grande sabedoria de palavra, não veio com eloquência humana, não veio com linguagem pomposa, porque o importante é o que Cristo fez. Ele veio pregar a Cristo. Dessa maneira, não com ostentação de linguagem ou de sabedoria, como lemos no capítulo 2, versículo 1. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Tudo que ele veio pregar aos coríntios é Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova. E isso é exatamente onde as pessoas distorcem o Evangelho de Cristo. Então, por que é que Jesus Cristo foi crucificado? Jesus Cristo foi crucificado porque nós pecamos. E seu sacrifício é necessário para cobrir os nossos pecados. Essa era a vontade do Pai. O Pai é tão gracioso, tem tanta graça, tanta bondade, tanto carinho, tanto amor para conosco, que Ele deu o seu único filho, e o seu único filho deu a sua vida.
embora nós estejamos errados. Isto é, isso é a justiça de Deus. Ele fez o que é certo, embora nós estejamos errados. Perdão, vejam, por exemplo, Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, começando no versículo 5. Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Isto é Jesus Cristo escrevendo que o Pai não queria simplesmente sacrifício e oferta, mas Cristo se esvaziou e recebeu então um corpo humano, e ele então se fez carne, como lemos, por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 18. Um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado, não eram estas ofertas de bodes e de touros, mas sim foi necessário o sacrifício de Cristo. Versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus Cristo veio para a terra para fazer a vontade do Pai. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei cerimonial, como sabemos, faziam nessa altura, versículo 9, então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus Cristo está a dizer: ó Pai, vim aqui para a terra para ser um ser humano, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Isto é, a primeira aliança, o primeiro concerto para estabelecer o segundo, a segunda aliança, que é através do verdadeiro sacrifício, da verdadeira promessa pelo que Cristo fez por nós, o sacrifício pelos pecados. Nessa vontade, que é a vontade do Pai, Jesus Cristo diz para fazer, ó Deus, a tua vontade, como lemos ao fim do versículo 7, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. Somos santificados uma vez por todas pelo sacrifício de Cristo. Somos separados. Os nossos pecados são perdoados uma vez por todas pelo sacrifício de Cristo. Isso é o que lemos também no versículo 14. Porque com uma oferta, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Esta oferta de Cristo é uma oferta única, que é capaz de nos aperfeiçoar para sempre. Ora, continuando então a ler, no versículo 11, Hebreus 10. Ora, todo sacerdote, isto era o sacerdote físico nos tempos em que Paulo e nos tempos em que este livro de Hebreus foi escrito, todo sacerdote se apresenta dia após dia, como eles se apresentavam nessa altura, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, isto, touros, bodes e coisas assim, que nunca jamais podem remover pecados. Esses sacrifícios que faziam baixo dessa lei cerimonial dos sacerdotes, de acordo da tribo de levitas, nunca jamais podiam remover os pecados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus Cristo, então, fez este único sacrifício pelos pecados e assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Está no céu, esperando o dia
que voltará para a terra, mas entretanto está aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados de seus pés. Quando Jesus Cristo vier retornar à terra, estes inimigos de Deus, que continuam e fazem essas guerras que nós vemos hoje em dia, vão ser postos, prostrados aos pés de Deus. E por isso vai ser parado. Porque, versículo 14, como li há pouco, com uma única oferta, esta oferta de Cristo aperfeiçoou para sempre. Quer dizer, fomos santificados para sempre, mas estamos sendo santificados também. Nós estamos, isto é, fomos perdoados, mas estamos a continuar no caminho de vir a ser perdoados. Estamos continuando nesse caminho. Estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo santificados. Por isso, irmãos, lemos que não é possível que o sangue de bodes e touros tire pecados. Isso é o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 4. Diz assim: a lei, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, isto é, a lei de sacrifícios, de cerimónias da antiga aliança, é uma sombra de bens vindouros, isto é, da nova aliança, através do sacrifício de Cristo. Não é a imagem real das coisas. Sim, a antiga lei não é a imagem real das coisas. Nunca jamais pode essa antiga lei, a lei cerimonial de matar touros e bodes, isso, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Se tivessem aperfeiçoado, sim, não teriam cessado de ser oferecidos, porque quando os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados e por isso não teriam de estar a continuar a oferecer esses sacrifícios. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E por isso é que Cristo veio. Cristo veio, basicamente, para nos remover a culpa do pecado. Porque o pecado é basicamente violar a lei, como lemos em 1 João 3, versículo 4, e também a violação da justiça. O pecado é a omissão de não fazermos o que sabemos fazer. O pecado é não fazermos coisas de acordo com a fé. Sim, mas basicamente é a violação da lei. E por isso é que lemos que temos que nos arrepender e ser batizados, arrependimento, como Pedro demonstrou e explicou em Atos 2:38, no dia de Pentecostes. E também sabemos que agora nós temos que imitar a Cristo, viver uma vida cristã, como Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E também Paulo, em Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz: então vamos continuar a pecar? Não. Não. Lá porque estejamos debaixo da graça e da bondade de Deus, não quer dizer que vamos continuar a pecar. Temos que nos arrepender. Sim, temos esta retenção. Os pecados estão perdoados. Mas agora que estão perdoados, temos que continuar a andar à frente. Ora, continuando então a ler em 1 Coríntios, capítulo 2. Por isso Paulo diz: decidi nada saber sobre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E então expliquei como Cristo crucificado é o verdadeiro sacrifício. Não eram os sacrifícios que faziam debaixo da lei cerimonial. Cristo crucificado é o ponto, digamos assim, de que vira e torna isto tudo possível através do sacrifício de Cristo, porque então os nossos pecados são realmente
perdoados. Então, continuando a ler, no versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Sim, Paulo não veio aos Coríntios como uma pessoa invencível, fisicamente, com vaidade e arrogância. Não, ele veio com fraqueza. Ele tinha sido batido nas áreas anteriores onde ele esteve previamente, veio lá com fraqueza, com temor e grande tremor que eu estive entre vós, com grande respeito, e foi assim que ele se aproximou deles. Vejam, por exemplo, em Atos 18, versículo 9 a 10. Atos 18, versículo 9 a 10. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Isto é em Coríntios. Sim, porque vemos que ele foi zombado e recebeu tareia em outras localidades anteriormente, onde ele esteve. Por exemplo, foi encarcerado onde esteve previamente. Vejam isso, por exemplo, em Atos capítulo 16. Mas agora, quando veio a Coríntios, Deus disse: olha, não tenhas medo, fala e não te cales, fala com força, porque eu te protejo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então vê-se aqui, então Paulo esteve perante Coríntios, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, com temor e grande tremor que eu estive entre vós. Agora, continuando a ler no versículo 4 e 5. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por isso vê-se aqui que ele falou com provas, com provas sólidas, baseadas nos princípios de Deus, e a pregação dele foi apoiada pelo poder de Deus. O que quer dizer pelo poder de Deus? Foi apoiada com provas bíblicas e milagres. Foi apoiada desse género. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Isto é, estamos a expor, estamos a explicar a sabedoria de Deus entre as pessoas que são maduras, que são experimentadas. Não, porém, a sabedoria deste mundo, deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, nem a sabedoria das pessoas que têm poder e que têm poder, por exemplo, de governo ou coisa assim, ou dos príncipes ou coisa assim, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus em mistério. Esta sabedoria de Deus foi oculta, estava escondida, não foi revelada. Mas esta sabedoria de Deus é a sabedoria da maneira que Deus pensou isto, da maneira que Ele planejou isto, da maneira que Ele decidiu fazer isto, que Ele ordenou ou pré-ordenou isto, esta maneira de fazer, este processo, esta maneira de que Ele está a criar filhos e filhas de Deus através deste processo. Qual é o processo? Sim, de deixar Satanás reinar por 6 dias milenais, 6 milénios, e depois Cristo vai reinar no último 7º dia milenal, o milénio, o 7º milénio. E isto é parte da sabedoria de Deus. Ele sabe melhor, que as pessoas aprendem pela experiência. Sim, você pode falar a certas pessoas, por exemplo, há alguns jovens aí, por exemplo, 20 anos, 17 anos, ou pensam que são
imortais, pensam que têm toda a força, que ninguém os vai vencer. Os jovens são assim. Pensam que sabem tudo. E sabem muito pouco. Mas pensam que sabem tudo. Pensam que são invencíveis. Nós, como seres humanos, basicamente somos assim. A única maneira de aprendermos. Muitas pessoas deste mundo, as pessoas, estes jovens, são invencíveis. Se eu for dizer a eles, olha, não faz isto, não faz isto, faz aquilo, eles não querem saber nada do que eu estou a dizer a eles. Não têm interesse nenhum. Eu vou fazer o que quer que me apetece. Seja lá o que você disser a eles, não vai convencer eles. Porquê? Tem que passar pela experiência e bater com a cabeça na parede, e bater com a cabeça na parede, e bater com a cabeça na parede, até que um dia chegam a um ponto e diz, olha, esta coisa de bater a cabeça na parede dói. É melhor fazer de outro modo. E é esta experiência desta vida. Quando as pessoas forem ressuscitadas e vierem aprender o verdadeiro caminho, vão dizer, isto é muito melhor. Porquê? Porque tiveram a experiência. E por isso esta sabedoria de Deus em mistério é a maneira que Deus planejou isto. Esta sabedoria, Deus ordenou ser feito desde o início, desde a eternidade. Para quê? Para ao fim disto, nós podermos ser filhos e filhas de Deus na glória. Para a nossa glória. Para o nosso bem. Ora, por isso vemos é para nós aprendermos. Para nós, como diz assim, sermos pessoas sábias e maduras para que as nossas mentes estejam abertas para aprendermos isto. Por isso é que diz, no versículo 6, expomos a sabedoria entre os experimentados. Se as pessoas que não tiveram esta experiência desta vida e que ainda pensam que são invencíveis, não estão interessadas nisso. Mas se nós chegarmos àquele ponto de dizer, bater a cabeça na parede dói, vou mudar, eu vou arrepender, estes são experimentados. A palavra experimentados, telios, a palavra grega 5046, telios, quer dizer aqueles que são maduros, que são perfeitos, são levados até ao fim. Esses aqueles que são crescidos. Para uma criança de 2 anos não é madura. Mas são pessoas que são maduras, que passaram pelo este processo de crescimento mental e espiritual para aprender. Estão prontos para aprender. Ora, então, continuando a ler no versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porquê? Porque pensam que são invencíveis, pensam que sabem tudo. Porque se a tivessem conhecido, se soubessem isto, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Se soubessem isso, não teriam matado Cristo. Mas como está escrito, versículo 9, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O mundo não tem ideia do plano de Deus. Não tem ideia nenhuma do plano de Deus. Isto para eles é completamente incompreensível. O mundo não tem esta ideia. É incompreensível. Vejam em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, no Espírito. E se de facto o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E depois diz no versículo 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para bem que aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E sim, é o Espírito de Deus em nós que nos faz entender as coisas de Deus, não é as coisas do homem. Paulo vai abordar isso daqui a pouco. É o Espírito de Deus que nos faz entender as coisas de Deus. O Espírito de Deus está em nós e por isso é que diz, no versículo 28, estas coisas todas cooperam para aqueles que amam a Deus. Isto tudo vai dar certo. O problema é que nós não entendemos isto e vemos estes problemas no mundo e ficamos ansiosos, ficamos com medo, mas precisamos ter confiança em Deus, que Ele sabe o que está a fazer. E Ele, sim, para aqueles que de facto são fiéis, Ele nos vai proteger. Porque vocês sabem a história de quando os israelitas saíram do Egito, a partir da quarta praga adiante, os israelitas foram protegidos. E também vocês sabem quando eles se encontraram numa situação em que tinham o exército nas costas dele, tinham 2 montes, um de cada lado, e tinham o mar à frente. Como é que vamos sair disto? Não temos maneira de sair. Estamos numa cilada. E o que é que Deus disse a eles? Tenham coragem, andem para a frente, continuem. E o mar se abriu, eles andaram para a frente. Eles não sabiam como é que Deus os ia proteger. Mas Deus, à hora exata, no momento exato, abriu o mar e os protegeu. Irmãos, nos dias à frente, as coisas vão piorar. Vão piorar de tal maneira, tão forte, tão forte, tão forte, irmãos, que precisamos ser fiéis a Deus, precisamos confiar nele e andar para a frente em fé. Nós não sabemos como, mas à última da hora, Deus vai abrir e nós vamos poder passar. Como? Não sei. Ninguém sabe. Mas precisamos ter confiança em Deus, que Ele vai fazer isso, como fez aos israelitas. E os israelitas eram arrogantes e não se tinham arrependido. Quanto mais a nós, e para os nossos filhos, para os nossos jovens, para a nossa juventude, vai haver esta esperança de podermos passar para os nossos filhos e os nossos netos poderem se casar e terem famílias felizes no mundo milenial à frente. Há uma esperança para os seus filhos. Há uma esperança, irmãos. Precisamos de nos manter fiéis até ao fim. Bem, continuando então a ler aqui. Estávamos a ler em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E diz assim, olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais que penetrou no coração o que Deus tem preparado. Como é que Deus vai fazer isto tudo e o que Deus nos vai dar no futuro? Nós não entendemos. Mas Deus, versículo 10, revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as mesmas profundezas de Deus. Sim, Deus nos está a revelar, em parte, só um bocadinho, através deste Evangelho, desta boa nova, do que Jesus Cristo fez por nós. Mas a humanidade toda está cega. Humanamente, de uma maneira humana, de maneira carnal, não podemos entender as verdades espirituais, mas pelo seu Espírito. As coisas profundas de Deus só podemos entendê-las pelo Espírito de Deus. Versículo 11. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Como é que nós entendemos as coisas humanas? Porque temos o Espírito do homem no homem. O Espírito do homem no homem trabalha com o nosso cérebro e então se torna a mente humana para podermos entender as coisas do homem. Diz assim, por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele?
O espírito humano dá ao cérebro humano o poder de pensarmos como um homem pensa, o poder de compreender, o poder de conhecer as coisas de um homem, o poder de raciocinar e tomar decisões, isto é, criar, ser criativo. Isto vem deste espírito do homem que trabalha com o cérebro para podermos fazer isto. Então, isso é o poder do intelecto, o poder da mente, que é o espírito do homem a trabalhar no cérebro humano. Então, podemos provar, entender que Deus existe, porque temos o espírito do homem a trabalhar no nosso cérebro. É como que se o espírito do homem fosse, digamos assim, o software, e o cérebro é o computador, é o hardware. Então temos esta capacidade de fazer o computador humano, o nosso cérebro, funcionar. Podemos provar que Deus existe. Podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Podemos provar que Deus e a Bíblia têm toda a autoridade. Deus, através disso, pode comunicar conosco, porque o Espírito do homem, digamos assim, é uma porta para o Espírito de Deus trabalhar conosco, funcionar aqui no nosso cérebro, fazer nós pensar acerca das coisas de Deus. Podemos então nos submeter a Ele, ser ensináveis a Deus, a ouvir e obedecer, ou não. E por isso, este Espírito do homem é como se fosse um banco de memória, um armazém de memória espiritual acerca de nós. O espírito homem guarda, armazena, contém o nosso DNA físico e espiritual, sabe o que nós somos, como somos, guarda a nossa personalidade, guarda o nosso ser, o que nós somos, e através do espírito homem, então, nós podemos entender ou conhecer as coisas do homem. Por isso, o cérebro é uma coisa física, digamos assim, a máquina física, mais o espírito homem igual à mente humana. Ora, se nós simplesmente tivéssemos o cérebro físico, sem o espírito homem, como é que Deus poderia ensinar, introduzir à mente do homem as verdades espirituais da Bíblia? Não poderia. E por isso Deus criou no homem, digamos assim, esta capacidade limitada, mas espiritual, que através do espírito homem isso possibilita um contato e relacionamento direto com o grande Deus. Ora, aqui está o grande perigo. Aqui está o grande perigo. Porque Satanás também é espírito. E Satanás pode também injetar, introduzir no cérebro ideias erradas. E por isso, nós temos que controlar, ter domínio próprio do que permitimos estar na nossa mente e o que não permitimos estar na nossa mente. Porque se permitimos pensamentos negativos que podem conduzir a pensamentos maldosos com atitudes erradas, estamos a abrir uma porta a espíritos maldosos. Então, aqui estão dois pontos chaves sobre o espírito do homem. O espírito do homem transmite o poder do intelecto
ao cérebro. Sim, o espírito do homem faz com que o cérebro possa funcionar e então nós possamos entender as coisas do homem. Isso é o que lemos aqui no versículo 11. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo seu próprio espírito que está nele? E o espírito do homem, em segundo lugar, abre um canal de comunicação direta com, digamos assim, a mente de Deus, do grande Deus, com a maneira que Deus pensa, com a atitude dele, a maneira dele ver, abre esta possibilidade de nós recebermos o Espírito Santo de Deus. Ou, noutras palavras, vou pôr isto de outra maneira, que talvez possa explicar a você um bocadinho melhor. É como se nós tivéssemos uma antena. Vocês sabem uma antena de rádio, uma antena de televisão, que se tivéssemos uma antena para receber transmissões espirituais. Mas como disse, aí está o perigo, porque recebe transmissões espirituais. E o Deus deste século, do ar, destas transmissões, deste mundo, é Satanás. E por isso você tem vários canais. Olha, outra estação, olha, 29.1, 29.2, ou 98.1, 98.2, ou 100, 100,1, 100,2. Está cheio de estações de Satanás. Cheio. Mas só há uma banda limitada, que é a banda de Deus. E nós temos que tirar as outras, de sintonizar estas outras bandas negativas e só sintonizar na banda positiva de Deus. E por isso, o espírito humano torna possível ao homem estar unido a Deus, para que possamos ser gerados por Deus, pelo seu Espírito, pelo próprio Espírito de Deus, se unir ao Espírito humano, para nós sermos realmente filhos e filhas de Deus. Impregnando assim a pessoa humana como um verdadeiro filho de Deus. Ora, por isso é que lemos aqui, vejam aqui. O Espírito do homem dá ao homem a capacidade de entender as coisas do homem. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está a trabalhar conosco, ou dentro de nós, mas esteja pelo menos a trabalhar conosco, então começamos a entender as coisas de Deus, porque temos esta, digamos assim, esta mentalidade adicional de Deus. E então diz assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Precisamos ter o Espírito de Deus a trabalhar com o nosso Espírito, unidos a trabalhar com o nosso Espírito, para entendermos as coisas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora, há aqui um ponto importante para entendermos. Um ponto importante para entender. Se, por exemplo, uma pessoa, tem um acidente de carro ou automóvel e o cérebro fica, digamos assim, avariado ou machucado, ou a pessoa é idosa e o cérebro começa assim a ficar mais pequeno e o cérebro físico começa a perder certas capacidades de funcionar corretamente, como por exemplo o caso de uma pessoa com demência. Esta conexão entre o espírito do homem e o ser humano começa a enfraquecer. É como se uma pessoa tem um problema com a rede. Sabe quando você está na internet? Olha, temos um problema com a rede, não estamos a ouvir bem. É como quando o cérebro não está a funcionar bem, esta conexão não funciona bem. E, infelizmente, é uma situação triste. E por isso
há uma doença muito triste, esta demência, porque este cérebro já não está a funcionar bem. E eu tenho muito pena por essas pessoas. Mas isso é um ponto físico, explicação aí. Mas, acerca do espírito homem, quero também explicar claramente que o espírito homem não é uma alma imortal. O espírito homem é uma coisa que ajuda o cérebro a ter esta autoconsciência, a ter uma consciência, a ter sentimentos de culpa, a ter emoções. A palavra alma é um ser físico. Por isso é que diz em Ezequiel 18, versículo 4, versículo 20, diz: a alma que peca, essa morrerá. Isto é o ser, a pessoa. A alma, quando essa palavra é usada na Bíblia, não está a falar deste conceito que as religiões aí têm, mas está a falar que é um ser vivo, é um ser vivente. E esse ser vivente que pecar vai morrer. Leiam também em Mateus 10, versículo 28. Diz: um homem pode matar outra pessoa, mas essa morte é só uma coisa temporária. Por quê? Porque quando mata uma pessoa, só mata o corpo físico, o cérebro. Mas o espírito do homem continua, porque é uma coisa espiritual. Mas o espírito do homem não é uma coisa com vida. É uma coisa que precisa, é uma coisa espiritual que precisa de um corpo para funcionar. É como o software. O software você põe num pendrive ou coisa assim, mas não faz nada. Precisa de um computador para o software funcionar. O espírito homem é a mesma coisa. Precisa de um computador, que é o cérebro, de um corpo para funcionar. E por isso, como lemos em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, quando a pessoa morre, o espírito volta a Deus, de onde veio. Isto é, este software, esta armazenagem espiritual do que você é guardada por Deus. É mantido, é armazenado após a morte por Deus até a ressurreição. Quando você ressuscita e recebe um corpo novo, então Deus põe este software, este espírito homem, nesse corpo, então torna-se um ser vivente de novo. Até Jesus Cristo disse antes de morrer, em Lucas 23, versículo 46, disse: Pai, a ti te dou o meu espírito, a ti te entrego o meu espírito. Porquê? Porque ele sabia que ia morrer. Então, o espírito do homem no homem, que era o espírito de Cristo, foi guardado pelo Pai até ele ressuscitar com o corpo espiritual. Então, Deus pôs o espírito homem, Jesus Cristo, dentro deste corpo ressuscitado, espiritual, e então tornou-se a ser um ser vivente de novo. Em Eclesiastes 9, versículo 5, você lê: os mortos nada sabem. Por quê? Porque o espírito não funciona sem o corpo. A ressurreição. Deus une o espírito do homem no homem, de volta a um novo corpo, com um cérebro. Então essa pessoa será a mesma pessoa. Porque é o mesmo espírito. Aquele espírito tinha armazenado, gravado, tudo dessa pessoa. O DNA, as características, a personalidade, as experiências, a sabedoria. Então tem um corpo novo. Mas agora é um computador melhor, mais moderno. E então funciona melhor. Não é? Um corpo novo. Mais eficiente.
E se é na primeira ressurreição, então é um corpo espiritual. Se é na segunda ressurreição, é ainda um corpo físico, mas funcionando bem. Não está avariado, não está machucado. Então, na ressurreição, esse corpo novo se une ao espírito do homem, que está gravado e guardado por Deus. Então o homem está a viver de novo. Mas o que se passa então? Algumas pessoas perguntam, então quando é que o espírito do homem é posto no homem? Ora, por exemplo, você lê em Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 44, você lê a história de que Maria foi ver a prima dela, se me lembro corretamente, era prima, e viu que ela estava à espera do João Batista, no ventre, e o bebê no ventre pulou de alegria, teve emoções. Ora, isso demonstra que já tinha estas emoções, já tinha o espírito do homem dentro do ventre da mãe. Vê-se também que em Lucas capítulo 1, versículo 15, que João Batista estava cheio do Espírito de Deus desde o ventre, desde que estava dentro do ventre da mãe. Ora, lembre-se que o Espírito de Deus interage com o Espírito do homem, no homem, então ele tinha o Espírito do homem no ventre, para o Espírito de Deus interagir com ele. Vocês veem, por exemplo, a história em Gênesis, capítulo 25, versículo 22. A história de Esaú e Jacó. E estes dois já estavam numa guerra entre os dois, numa luta entre os dois, ainda no ventre da mãe. Estes dois gêmeos já estavam na guerra, um com o outro, dentro do ventre da mãe. Estes dois já tinham o espírito do homem no homem e estavam a guerrear. Porque é o espírito do homem que nos dá emoções e ciúmes, que é o espírito do homem que está em nós, que tem ciúmes, como lê em Tiago, capítulo 4, versículo 5. E há uma outra escritura aqui, muito interessante, que eu quero abordar brevemente, que é em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Na Almeida, revista atualizada, lê-se assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as coisas de Deus, que faz todas as coisas. Esse é um versículo muito interessante, porque a palavra vento, assim, onde diz aqui no versículo 6, não sabes o caminho do vento, esta palavra vento é a palavra hebraica 6106, ruach, que podia ser traduzido como fôlego ou espírito. E depois, aonde diz aqui, diz assim, nem como se formam, esta palavra se formam, não está exatamente, essas são palavras que foram adicionadas pelos tradutores para tentarem explicar o que se passa. Por isso diz, como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Mas as palavras não estão aí, como se formam. E por isso diz, nem como
os ossos no ventre da mulher grávida. Então, o que é que está a dizer? Ora, está a falar, não sabes o caminho do espírito, nem como nos ossos, podia ter sido traduzido, nem como o espírito entra nos ossos no ventre da mulher grávida. A versão de King James atualizada, em português, diz assim: assim como não conheces o caminho do vento, também nem como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. O espírito entra no corpo, no ventre. Outras traduções também têm, outras versões também têm interpretações semelhantes. Não estou a dizer que outras traduções sejam necessariamente traduções que devemos seguir para tudo, mas às vezes tem um ponto interessante para observarmos. A tradução, o livro, diz: as formas da atuação de Deus são tão misteriosas como os caminhos do vento e como a maneira pelo qual o espírito do homem se introduz no pequenino corpo de um bebê, formando-se no ventre de sua mãe. Em inglês há uma tradução que é reconhecida como uma tradução mais moderna, mas que também é muito boa, que se chama a tradução padrão de inglês, ESV, English Standard Version, que diz assim, traduzindo literalmente o inglês para o português, diz: como você não sabe como o espírito chega aos ossos no ventre de uma mulher grávida, então você não conhece a obra de Deus que faz tudo. E por isso nós entendemos que o espírito do homem, no homem, já está no bebê, no ventre da mãe, como vimos, explicamos em outros exemplos bíblicos. E por isso, se o espírito do homem, depois da morte, é guardado por Deus, como entendemos que é, e se o espírito do homem já está, digamos assim, num bebê antes de nascer, num feto, então esse feto poderá ser ressuscitado? Acredito que sim. Talvez seja um pouco especulativo. Não temos todas as respostas, mas pelo que lemos pela Bíblia, damos a entender isso. Queridos irmãos, o tema do espírito homem é muito interessante, mas o ponto importante aqui é que nós precisamos de não permitir o espírito deste mundo nas nossas mentes. Precisamos de permitir o espírito de Deus nas nossas mentes. E por isso, então, voltando a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 Coríntios 2, versículo 12, diz assim: o espírito que vem de Deus, nós recebemos não o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus. Nós não devemos aceitar a influência espiritual que vem de Satanás e seus demónios, mas temos que aceitar a influência do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a essência de Deus, é a mente do Senhor, como lemos no versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor? É a mente do Senhor, é a maneira de Deus pensar. Por outro lado, existe também o espírito do homem, que é a mente do homem, e também há espíritos de anjos. Isto é a mente, a mentalidade particularmente, aqueles que tentam influenciar-nos, são os anjos maus, isto é, os demónios, e por isso precisamos ter cuidado dessas influências negativas. Então, continuando para concluirmos, vamos ler então o versículo 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo disse, quando vi vocês, falei acerca de coisas espirituais. Ora, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura
e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porquê? Porque não têm o Espírito de Deus. Porém, o homem espiritual, com o Espírito de Deus, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Isto, nós analisamos as coisas todas, somos convertidos e Deus nos dá o seu poder divino para a vida eterna e por isso então arrependemos, somos perdoados e por isso não somos julgados. Pois quem conheceu a mente do Senhor e que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cristo vive em nós e nós temos a maneira de pensar, a maneira de ver que vem de Deus, que é do Espírito de Deus, que é o modo de pensar do Espírito de Deus. No próximo estudo bíblico, então, nós abordaremos, irmãos, o capítulo 3.